Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é o que teria acontecido se os judeus tivessem recebido a Jesus. Bem, eu não gosto muito de perguntar, e se tivesse, né? Isso a gente pergunta no mundo de negócios, na empresa, é muito comum se perguntar em segurança do trabalho, né? E se cair aquilo ali, vai bater na cabeça de alguém e tal. Mas suposições, nós precisamos ser cuidadosos, porque é como eu falar para você, e se eu for presidente dos Estados Unidos? O que eu devo fazer? Você vai falar assim, Mário, nem se preocupe, porque você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos, percebe? Então vamos apenas conjecturar sobre a sua dúvida e se os judeus tivessem recebido Jesus, o que teria acontecido? Eu acho que eu vou ter que apelar para um texto de Edward Dennett, para nos ajudar a responder isso daí. Vamos lá, abre aspas, texto de Edward Dennett, que viveu no século XIX. Se os judeus tivessem recebido João Batista primeiro, eles também teriam recebido o Messias e o reino. O reino seria então estabelecido em poder. Então, se isso acontecesse, Malaquias 4, de 5 a 6, teria se tornado realidade, no que diz respeito a João Batista. Porque ali Malaquias prometia, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas não foi o que aconteceu. João Batista não foi recebido. Pois apesar das multidões que se ajuntaram ao redor de João, quando ele primeiro clamou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, em Mateus 3,2, havia pouco exercício de consciência e quase nenhuma conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, como diz a passagem. Por fim, conforme sabemos, João Batista morreu pelas mãos de seus executores numa solitária prisão. Portanto, embora a sua missão fosse no espírito e poder de Elias, como diz Lucas 1,17, e caso os judeus o tivessem recebido, ele teria sido sim o Elias em tudo o que a sua missão significava, não era uma reencarnação, né, obviamente, mas em tudo o que a sua missão significava, não teria sido ele o cumprimento da profecia. Por isso Deus irá ainda enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Mesmo assim, João Batista foi o mensageiro do Senhor e preparou o caminho diante dele, ao anunciar sua vinda e pregar o batismo de arrependimento. Apesar do pequeno número de pessoas que o receberam, ele, sem dúvida alguma, preparou o caminho do Senhor. Leia João, capítulo 1, versículos 35 a 51. Isso vem de um texto de Edward Dennett, chamado Malaquias, ou o estado de coisas no final. Talvez você pergunte como ficaria a igreja no caso de Israel aceitar o seu Messias. Talvez este outro texto, que eu vou usar agora, possa também ajudar no entendimento de como as coisas funcionam na profecia. Abre aspas. A igreja não faz parte dos desígnios de Deus para com Israel na terra. A igreja não pertence ao tempo, mas à eternidade. Ela não é terrena, mas celestial. Ela é chamada à existência durante um intervalo não previsto, uma pausa ou parêntese como consequência de o Messias ter sido cortado. Humanamente falando, se Israel tivesse recebido o Messias, então as 70 semanas ou 490 anos teriam se cumprido, referindo-se aqui a Daniel. Mas Israel rejeitou o seu rei e Deus se recolheu ao seu lugar até eles reconhecerem a sua iniquidade. Deus suspendeu suas tratativas públicas com Israel na terra, apesar de continuar controlando todas as coisas por sua providência e mantendo seus olhos sobre a semente de Abraão, sempre amada por causa daquele patriarca. Enquanto isso, Deus está chamando da terra e de entre os gentios esse corpo chamado igreja para ser companheira de seu filho na glória celestial, para estar completamente identificada com ele na sua atual rejeição aqui no mundo e para aguardar em santa paciência o seu glorioso advento. Isso está no livro A Vinda do Senhor, de Charles Hansel McIntosh. O que você lê nos evangelhos deve entender que ali os discípulos estão na qualidade de judeus
Não são cristãos. O Templo de Jerusalém não era uma igreja. São judeus, é judaísmo. Então, quando você lê, lembre-se sempre disso. Os evangelhos é um tempo de judaísmo. E aqueles judeus que aceitavam o Senhor Jesus, aqueles discípulos dele ali, eles pertencem a um remanescente que esperava pelo Messias. Depois de ser rejeitado, morrer e ressuscitar, Jesus enviou o Espírito Santo para formar a igreja. É como se Deus tivesse apertado a tecla pause na música de Israel, que é o povo terreno de Deus, para tocar uma outra música, para tocar a música da igreja, que é celestial. Nos últimos 2000 anos, tem tocado a música da igreja, o disco da igreja está tocando. Depois que a igreja for arrebatada, Deus apertará a tecla play. Aquela tecla que ele tinha apertado pause, ele apertará play. E a música de Israel voltará a tocar com um remanescente judeu que irá aguardar o Messias à semelhança dos discípulos que aguardaram por ele nos evangelhos. Esse remanescente futuro pregará o evangelho do reino e será perseguido até Cristo descer dos céus com a sua igreja, que ele veio buscar 7 anos antes, descer do céu com a sua igreja para estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra, um reino que é destinado a Israel e às nações que estiverem então vivendo aqui. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.